Tem uma pergunta que eu quero tentar responder. Quem a gente vira quando recomeça a vida longe de casa? Eu sou a Bianca Mosquera e esse é o Quem a gente vira, onde eu converso com brasileiros que se reinventaram vivendo fora para entender o que muda na gente quando muda tudo ao redor. Vem comigo. Hoje, Marta Calegari, psicóloga que foi morar na Espanha e a mudança mexeu tanto com ela que virou profissão. A Marta é especialista em terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema, tem pós em inteligência emocional pela Universidade de Barcelona e certificação do HeartMath Institute, que trabalha estresse, ansiedade e autorregulação. Fundou a WIPSIS, uma formação que capacita psicólogos brasileiros a cuidar de quem recomeçou longe de casa. Como ela mesma diz, a experiência de viver fora foi tão transformadora que virou minha profissão. Comecei com ela de propósito. Ninguém melhor para abrir esse programa do que quem estuda, na prática, quem a gente vira quando vai embora. Marta, obrigada por estar aqui, tô tão feliz. Obrigada, eu também estou muito feliz. Me sinto super honrada de estar aqui, estreando contigo nesse momento tão especial. E vai ser uma honra e eu acho que a gente vai se divertir muito também, contando e compartilhando um pouquinho. Também um pouquinho mais de mim, só daquilo que eu faço, mas acho que contando alguns takezinhos assim da minha vida pessoal também. Obrigada, tô super animada. Então vamos lá. Também. Vamos lá. Quem é a Marta hoje? Essa é uma pergunta complexa, né? Mas eu sou a Marta, eu sou mãe da Duda, sou casada com o Juliano, sou psicóloga clínica. Eu conto que eu sou brasileira de corpo e alma, mas que eu tenho muito meu coração dividido entre Brasil e Espanha. Ainda que, obviamente, hoje em dia, né, eu adoro viver aqui e eu acho que Barcelona, assim, sempre ocupa um espaço muito importante, assim, no meu coração. Acho que foi a primeira grande conexão que eu tive com uma cidade que não fosse, né, uma cidade do Brasil, assim. E um pouquinho sobre mim, eu sou super intensa, meu marido já diria isso, muito profunda por natureza, né, eu acho que isso sempre foi uma característica que eu tive, eu amo estar com a minha família, adoro a natureza, não gosto de mosquitos, então se eu puder estar na natureza, na praia, sem mosquitos, para mim é o lugar ideal. Não é à toa que eu moro na praia. Que delícia. E Marta, me leva para o dia que você decidiu sair do Brasil. O que estava acontecendo na tua vida naquele momento? O dia que eu resolvi sair do Brasil, na verdade, eu nunca fui uma pessoa que idealizava e que sonhava em morar fora. Inclusive, eu escolhi por um tempo não ter essa experiência, ainda que eu já tinha cidadania portuguesa. As minhas irmãs tiveram uma experiência fora e eu escolhi que eu não queria ter, achava um baita perrengue. Esse era o meu discurso na época. Mas quando foi em 2015, era primavera no Brasil, eu tava indo pra academia, eu vi uma floricultura. E eu adoro plantas, como já dá pra ver. E aí eu parei naquela floricultura, deu um tiroteio pra dentro da floricultura, né? As pessoas se jogaram todas no chão. E Nossa. foi um momento muito traumático, assim, porque, enfim, eu nunca me imaginei naquela situação. Foi, acho que, um grande marco na minha vida, assim, porque eu me lembro que eu saí de trás de um móvel e pensei: será que eu tô ferida? Será que eu vou morrer? Será que tem alguém morto aqui? E aquilo ali me apavorou. Inclusive, Uhum. assim, meu carro tava na frente, né? Então, assim, quando eu vi que eu tava bem, que as pessoas estavam bem, eu saí e vi que, tipo assim, não tinha acontecido nada com o meu carro, não tinha acontecido nada comigo, não tinha acontecido nada com ninguém, a não ser com os vidros da floricultura e com um grande trauma que as pessoas estavam vivendo, né? Então, aquele foi um dia que eu tomei a decisão de que eu não queria mais morar no Brasil. Naquela época, eu estava super bem na minha carreira. Eu trabalhava na Gerdau já fazia alguns anos. Eu estava super bem, eu estava crescendo, eu estava me desenvolvendo, eu fazia o que eu gostava. Eu sentia que eu tinha muito reconhecimento, mas eu também tinha uma vida um pouco difícil, assim, eu saía muito cedo, voltava muito tarde. E aí, naquele momento, eu tomei a decisão de que valia a pena fazer um experimento fora. Eu não tinha a intenção de morar o resto da vida fora. Acho que o resto da vida é muito tempo para definir. Até hoje, não me arrisco a dizer isso. Mas era um experimento. Assim, eu queria testar. E aí eu achei a pós-graduação em inteligência emocional na Universidade de Barcelona. E, claro, foram 8 meses de planejamento, né? De muitas economias. Porque, afinal de contas, eu estava fazendo um grande investimento, né, na minha vida, Uhum. na minha história. Eu tinha um relacionamento muito longo naquela época, mas um relacionamento muito instável, né? E ele decidiu ficar e ficar indo, né, durante esse tempo. Mas a verdade é que eu passei bastante tempo sozinha. Era exatamente nesse ponto que eu tava quando eu resolvi migrar. E Marta, depois de chegar na Espanha, você viveu tudo isso, depois foi estudar tudo isso.
Então, em que ponto que da tua história isso virou profissão? Olha, eu acho que foi algo bem lento. Assim, eu não tinha muita clareza de que isso ia se tornar minha profissão, ainda que eu já era psicóloga, né? Eu já trabalhava com desenvolvimento de pessoas, sempre foi a minha área, minha paixão dentro das empresas, assim. Eu sempre usei a psicologia, sempre foi a minha principal ferramenta de trabalho. E aí, com o tempo, né? Claro, quando eu cheguei, eu sabia que eu não estava tão feliz trabalhando com RH. Mas eu não tinha ideia de que aquilo poderia se tornar uma profissão. Mas eu tava com muitas dúvidas do que eu queria fazer. A única coisa que eu sabia naquele momento era que eu queria estudar inteligência emocional e que eu queria questionar, entender se realmente, aliás, eu já questionava e eu queria entender se realmente fazia sentido continuar trabalhando com RH daquela forma. A minha transição de carreira foi algo muito lento, muito sutil, assim. Eu queria me sentir segura, acho que todo mundo que faz uma transição de carreira, né, assim, quer essa segurança para trazer uma nova estabilidade, mas eu sabia que não era algo que eu iria conseguir fazer assim tão rapidamente. Mas tem algo super marcante, assim, que foi o meu primeiro dia de aula na faculdade, né, na Universidade de Barcelona. Foi o grande convite para eu começar a estudar o que estava acontecendo comigo. Eu cheguei na aula, quando eu contratei aquela pós, né, era, sei lá, 90% era em espanhol, 5% era em catalão e 5% era em inglês. Então, Tá. assim, é muito claro que eu ia falar espanhol, ainda que o meu espanhol era, assim, um caos, tá? Então, assim, já fica aqui o início de que eu comecei tudo isso sem falar um espanhol incrível. E aí, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, o professor que estava fazendo a aula de inauguração, apresentando o curso, falou tudo em catalão. E o que eu não imaginava era que os 5% de catalão viriam no primeiro dia de aula. E aí aquilo, assim, caiu como uma pedra em cima de mim, né? E eu comecei, acho que foi o primeiro contato que eu tive com um grande questionamento do processo migratório, que é: volto ou não volto? O que eu fiz na minha vida? Eu tinha a sensação de que todas as pessoas que sabiam que eu tinha largado tudo estavam sentadas numa arquibancada me olhando para ver se eu ia fracassar ou não. Eu sabia que Uhum. muitas daquelas pessoas me apoiavam, mas que no fundo, elas também se perguntavam: será que isso vai dar certo? Aquela coragem misturada com loucura que muitas vezes, assim, nossa, que coragem, e a gente interpreta como: tá bom, entendi que isso, né, na verdade era uma grande loucura. Então, assim, naquele momento, assim, eu vi aquela arquibancada, assim, na minha frente e pensei: fracassei, não deu certo. Não vou conseguir sustentar meu plano. E aí sentou um colega meu do lado, que eu não conhecia, obviamente. E quando ele sentou do meu lado, ele perguntou em catalão se já tinham apresentado muitas coisas. E eu, obviamente, não entendi o que ele me perguntou. E respondi em espanhol, daquele jeito super truncado. Falei: olha, eu não falo catalão, então eu não tenho nem ideia. Desculpa, eu não vou conseguir te responder. E eu acho que ele viu na minha cara, assim, que eu tava, assim, meio triste, né? Meio xoxa. E aí o que aconteceu foi que ele rapidamente levantou a mão. E eu pensei: nossa, que exposição. Vai me humilhar. Eu pensei: pá, assim, como se não bastasse tudo que eu já imaginei, agora, de fato, eu vou me sentir humilhada. E aí ele perguntou em espanhol: professor, tu sabe se as pessoas que estão aqui falam catalão? E o professor disse assim: nossa, é verdade. E aí ele falou assim: ah, professor, a gente está numa pós de inteligência emocional, acho que valeria a gente primeiro, né, antes de marcar esse território, fazer um primeiro approach para entender se as pessoas falam o idioma ou não. Bom, até hoje eu agradeço para ele, que eu tenho contato Que com alguns dos legal. meus colegas, porque naquele momento, assim, o professor parou, começou a falar em espanhol, foi super empático, e a maioria da turma eram estrangeiros. Então, assim, eu relaxei, aproveitei e passei um ano incrível, mas ali foi o grande convite para eu entender que aquilo tudo que eu tinha construído, né, e eu estava morando aqui faziam 4 meses, não ia ser bem assim. Né? Então, foi aí que eu decidi voltar para terapia. Eu não encontrei na época ninguém, claro, foi antes da pandemia, então eu não encontrei ninguém que realmente fizesse esse atendimento especializado para pessoas que tinham migrado. E aí eu comecei a estudar por conta própria. E comecei a me apaixonar pelo assunto. Obviamente, passa muito pela minha história. Num Uhum. primeiro momento era para uso pessoal. Eu não imaginava que aquilo podia virar minha profissão. Eu só queria entender porque eu tinha um currículo que precisava bancar aquilo. Então, eu era psicóloga, eu entendia de emoções, eu fazia uma pós-graduação em inteligência emocional, eu já tinha muitos anos de experiência lidando, né, com a parte de desenvolvimento de pessoas e tal, e para mim era
muito assustador me ver naquele lugar, né? Eu sentia que eu tinha ferramentas, mas que eu não conseguia usar elas. Porque tinha uma série de coisas que estavam acontecendo comigo que eu não estava entendendo, não estava no meu script inicial. Ia ser muito mais flow, afinal de contas eu estava morando na Europa, meio que passando um ano sabático, né? Então não combinava com aquilo tudo que eu tinha construído. Foram anos construindo uma transição de carreira sustentável, assim. Então a virada de chave foi bem aos poucos, tanto é que eu somei duas carreiras por um bom tempo para Que conseguir legal. internamente transitar entre elas duas, assim. E agora a gente entra um pouco no bloco Marta Psicóloga. Você acompanha muitos brasileiros que recomeçam aqui fora, né? E o que todo mundo passa e acha que não é com ele? Eu acho que hoje em dia a gente tem mais conhecimento, tem nas redes sociais, a gente tá mais em contato com o que significa um pouco mais o processo migratório, mas eu gosto de dizer que a experiência, a gente é incapazes de antecipar qualquer tipo de experiência. A ansiedade tenta, mas ela não consegue antecipar de fato o que é uma boa experiência e o que a experiência não Uhum. pode proporcionar. Então eu acho que o choque cultural ainda é, para mim, o grande ponto, porque a gente entende choque cultural como sendo aquela coisa muito gritante, né? Muito escancarada. Mas o choque cultural é uma coisa muito mais sutil do que a gente imagina. Então, por exemplo, assim, até postei nas minhas redes sociais há pouco tempo. Quando eu cheguei aqui, me doía a boca falando espanhol. Ninguém nunca tinha me falado que o corpo muda, que o posicionamento da minha língua, da minha boca, que aquilo ia me dar dor de cabeça. Era muito ruim conviver com aquilo sem entender. Eu acho que a sutileza do choque cultural ainda é algo que a gente desconhece, porque a gente personaliza ele, né? É comigo isso. Não é com todas as pessoas. E aí, quando a gente vai convivendo e vai compartilhando um pouco mais isso, a gente vai entendendo que tá nas pequenas coisas, né? Que tá na sutileza de um olhar, de uma interpretação, de algo que a gente não consegue interpretar totalmente, de achar que a gente não tá entendendo as coisas, de que a gente não tá entendendo a cultura, assim. No geral, os processos psicológicos, eles são muito solitários. Não é ruim, Uhum. faz parte da vida. Né? A gente vive em primeira pessoa e a gente sempre vai viver em primeira pessoa, ainda que o coletivo tente nos dizer o que quiser dizer. O choque cultural é na fase tal, no mês tal, não é para todo mundo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, assim. Então, que ainda tem umas questões assim como parece que a gente não tem tanto espaço, ainda que tenha tanta informação no mercado, a gente ainda não tem tanto espaço para esse nível de vulnerabilidade. Eu sentia isso, assim, eu não tinha espaço para dizer que eu era psicóloga, que eu estava estudando inteligência emocional e de dizer assim, gente, estou perdidíssima, não entendo nada. Isso daqui saiu Uhum. completamente do meu plano. E sem que viessem aquelas típicas perguntas, assim, que eu não tinha a menor ideia de como responder a maioria das perguntas que me faziam. Eu acho que a gente se dá conta, né, de que o idioma interfere na forma como a gente se apresenta para a vida, para as pessoas. É lógico que isso vai interferir na nossa autoestima. É inevitável, né? Uhum. Então, eu acho que isso tudo fala sobre choque cultural, dá um cansaço enorme, né? Um estresse emocional muito grande, assim. O cortisol vai lá em cima e a gente fica super hiper vigilante, daí tudo tá meio que dando errado, tudo a gente tá meio a postos, né? Pra verificar se tá dando certo, se não tá. Autor de projetos, quase, sabe? Concordo plenamente. Nessa fase de expatriação, tem alguma fase comum que pega todo mundo de surpresa? E qual é essa fase? Eu acho que ainda tem. Que para mim, assim, é o isolamento. Assim, o isolamento, ele pode acontecer de muitas formas. O isolamento social, ele é uma etapa do processo migratório e pode acontecer de diferentes maneiras, no sentido de que, porque vem muito com uma comparação, né? E vem junto uma série de pensamentos que acompanham e que trazem esse comportamento de isolamento. Então, por exemplo, uma pessoa pode, né, se expatriar, emigrar e não querer conviver tanto com as pessoas do Brasil, né? De precisar fazer um certo corte nessa relação, porque de uma forma ou de outra, explicar essas coisas que eu falei antes, realmente é tão difícil dizer que não tá dando certo sem questionar se volta. Possivelmente esse é um questionamento recorrente, ainda que às vezes com sofrimento e às vezes sem sofrimento. Não quer dizer que a pergunta venha e sempre ela vem carregada de uma carga emocional. Às vezes ela só vem a pergunta. E às vezes a gente consegue responder e tem vezes que a gente não consegue. O isolamento social ele pode vir relacionado ao Brasil,
pode vir relacionado ao país de escolha, pode vir relacionado a ambos. A questão do isolamento social vem muito porque é cansativo, é uma carga mental, é uma carga emocional. A gente cansa de falar outro idioma, cansa de pensar, de querer sentir, não sentir no idioma, até que começa a sentir. A nossa hiperexigência também contribui para que a gente não se sinta performando e escolha muitas vezes se isolar. Tem aqui algo que pode se assemelhar até a uma questão mais depressiva, nem sempre tem sintomas depressivos, muitas vezes é uma etapa do processo migratório. E por isso que eu construí também, junto com a Laura Potrick, minha sócia, a WIPSIS, porque o que eu vejo é que muitas vezes a interpretação de psicólogos que não conhecem a psicologia intercultural é de que aquilo é um sintoma depressivo, porque se assemelha. Menos energia, mais cansaço, né? Um esgotamento emocional, se assemelha muito a um início de burnout. Mas isso tudo tem a ver com os sinais do processo de adaptação. O que a gente não pode fazer? Querer acelerar a adaptação. Não dá. Querer acelerar a adaptação é só um fator ansiogênico. Dá mais intensidade para a ansiedade. Então a gente precisa entender aquele momento, explicar, né? A gente fala muito em psicoeducar. É uma etapa do processo migratório. O que a gente precisa fazer? Muitas vezes acionar o nosso comportamento para conseguir entender e conseguir encontrar formas de aos poucos ir saindo disso. O que não quer dizer que essa etapa acontece só no início do processo migratório. Ela acontece em vários momentos, mesmo que a pessoa more 20, 30, 40 anos. Eu acho que isso é algo que ainda não se fala tanto, mas que seria importante porque, enfim, é uma etapa e assusta as pessoas. A gente fica assustado quando se vê se isolando um pouco. Marta, na nossa prévia, você me falou que essa jornada emocional ela não é uma linha reta, né? Ela é cíclica. Como você mesmo diz agora, pode durar 20, 23 anos, a vida toda. Me explica como é que funciona isso. Eu vou fazer uma relação entre o processo de luto com o que eu construí, né, dessas etapas emocionais. Todos os estudos de luto, principalmente os mais antigos, definiam que a gente vivia o luto de uma forma muito linha reta. Essa etapa, depois essa outra etapa, né? E aí a gente ia dizendo assim, a pessoa não passou por essa etapa, o que será que aconteceu? Como é que ajuda ela a entender essa etapa e tal. Até que se redesenhou, se reentendeu, se estudou novamente o processo do luto e se entendeu que o processo do luto, ele é cíclico, né? A gente não precisa passar categoricamente por todas as fases naquela estrutura, mas é importante que em algum momento a gente passe por alguma daquelas etapas. E a mesma coisa acontece com o processo migratório. E ao longo desses anos, o que eu fui fazendo foi desenvolver essa régua. O que acontece é, quando a gente migra, a gente sente e entra em contato com algumas coisas, mas cada vez que a gente muda de etapa da vida, a gente volta para as etapas anteriores. Vou dar um exemplo. Maternidade. Algo que nós duas vivemos de formas diferentes, assim, porque tu teve a Olivia já na Holanda e eu tive a Duda no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, tinha um vocabulário que não tinha nem ideia. Como é que eu ia explicar tudo aquilo? Eu já tinha morado fora, porque eu não contei ainda, mas eu voltei para o Brasil depois da minha pós e depois retornei já casada com o Juliano e já com a Duda. E então, assim, eu já tinha uma experiência de 1 ano e meio morando fora. Eu já achava que, tipo assim, dou conta de muitas coisas, só relembrar. E antes eu não tinha filha. A maternidade me fez voltar etapas porque a minha insegurança era proporcional à insegurança que eu sentia quando eu cheguei. Eu já tinha passado daquela fase do cansaço mental e tal. Para mim, eu já falava espanhol, já era fluente, então eu já tinha passado dali. Só que eu voltei, porque eu tive que reaprender todo um vocabulário. Quando a gente começa um novo trabalho, quando a gente começa a trabalhar internacionalmente, até com outros países, por mais que seja uma pessoa que tenha um conhecimento mais internacional, é completamente diferente trabalhar com outros países. Então, eventualmente, a gente volta às etapas para revisitar elas e aí conseguir ir evoluindo nelas de novo. E é muito legal, assim, porque quando eu compartilho essa régua, quando eu sinto que a pessoa precisa de um suporte mais técnico e mais visual, eu compartilho essa régua que eu construí, e pessoas dizem assim, nossa, que bom!
Ufa! Eu adorei. Eu que adoro uma ferramenta e uma estrutura, adorei. E eu queria falar agora de saudade, que é um sentimento bem presente nesse processo. E o que é de verdade do ponto de vista psicológico? O que ele faz com a gente? Ai, a saudade é linda, né? Assim, às vezes ela dói, né? Mas assim, a saudade, só essa palavra, assim, realmente o mundo tem que conhecer essa palavra, porque ainda que as pessoas nunca vão conseguir sentir o que a gente sente quando fala sobre saudade. Mas a saudade, ela é um misto de sentimentos. Depende muito de que saudade a gente tá falando. Saudade melancólica, nostálgica, né? Às vezes é uma saudade triste, como uma saudade mais do luto da morte, por exemplo. Mas o luto migratório também existe, a gente sabe disso. Ela mexe com tantas coisas, mas eu acho que tem uma coisa que é a saudade, ela não pede perguntas. Ela não é sobre voltar, sobre se você tá feliz. Ela pede carinho, troca, pede contato, conexão. Quando a gente sente saudade, pega uma foto de alguém que a gente gosta. Quando a gente relembra uma história. Saudade, ela só quer se conectar. Ela não quer responder nada. Não tem essa necessidade na saudade. Ela quer lembrar, ela quer puro afeto. E a gente só consegue dar conta da saudade quando a gente entra em contato com ela. Então, pode ser através de lágrimas, de um carinho, de um sorriso, de uma gargalhada, de uma mensagem, nos nossos casos, né? De uma mensagem de carinho, de dizer, olha, lembrei de ti. Isso por si só, né? Já é um fator lindo de conexão, assim. Quando eu falo que a saudade, ela precisa se manifestar, é porque muitas vezes ela vem carregada das nossas crenças, né? E dos nossos esquemas mentais, que fazem com que a gente não consiga expressar aquela saudade. A forma como a gente gostaria. E muitas vezes a gente não consegue nem reconhecer que aquilo é saudade, e aí ela acaba se manifestando de outras formas, sabe? Como uma falta, porque ela é profunda e carinho é algo que a gente precisa. Só que muitas vezes, dependendo da história de vida, né, de como foram feitos os vínculos, parece que não tem tanto espaço pra gente demonstrar saudade. Pra mim, a saudade, ela é essencial, assim, não dá pra gente querer se livrar dela, não. Nossa, eu tenho muita. Minha próxima pergunta para você é sobre o padrão. Então, eu imagino que deve ter um padrão das pessoas que mais sofrem, mais florescem. Me conta, como teu olhar de psicóloga, o que você vê? Sabe que existe, né? E eu acho que muitas vezes esse padrão não tá só no processo migratório, mas tá na forma como a gente lida com as questões emocionais e com a vida. Eu achei linda essa tua pergunta, assim, porque eu acho que florescer é uma parte das etapas emocionais. A gente precisa dela, a gente precisa porque ela transmite estabilidade. Quem não quer? Levante a mão quem não quer, que daí eu vou conversar com essa pessoa para entender o que isso significa para ela, sabe? Também tem a ver com isso, né? Só que de fato tem algumas pessoas que ficam muito racionais. E isso é uma característica do processo migratório. A gente sabe que é difícil. A gente sabe que comunicar uma saudade muitas vezes dói em quem não tá com a gente. Afinal de contas, fomos nós que escolhemos essa vida. As pessoas dizem assim, mas você tá com saudade, que injusto comigo. Eu também tô. E o que eu faço com isso? Não é fácil, é duro, é difícil. Só que se a gente investe nessa racionalidade, a gente fica inflexíveis. E as nossas emoções, elas precisam se manifestar e a gente precisa dar flexibilidade para as nossas emoções, para a nossa cognição, né? E para o nosso comportamento. Esse seria o nosso lado mais saudável. É entender que, ok, o nosso racional ele é extremamente importante, é inevitável, a gente vai usar dele para infinitas coisas. Mas tem um limite. E eu acho que saber que o nosso lado racional tem um limite ajuda a que a gente consiga enfrentar as coisas por uma perspectiva não só positivista, tóxico, mas por uma perspectiva de encontrar soluções, de encontrar caminhos emocionais, encontrar formas de lidar com aquilo, se sentir capaz de lidar com as suas próprias emoções. Então eu acho que uma das formas, assim, ainda acho que ela é mal vista. Vamos ver se alguém se manifesta aqui com o teu podcast para nos contar um pouquinho as suas opiniões. Vamos pedir para o povo também, para as pessoas interagirem com o teu podcast. Vamos. Né? Porque eu acho que isso também nos ajuda a interpretar um pouco mais. A regulação emocional ainda não é uma coisa bem vista, porque a gente ainda tenta controlar as emoções. Mas aqui eu quero romper com algo muito importante. Controlar as emoções é intensificar as emoções, ou seja, dá errado. Basicamente, este não é um caminho saudável. Então, o que a gente faz quando a gente controla? A gente intensifica elas.
Quando a gente regula elas, é que a gente entra em contato com as emoções. Entrar em contato com as emoções dá medo? Claro que dá. Mas é uma emoção. Ela não é uma ação. A gente justamente tem que cuidar dela para ela não virar uma ação descontrolada. Mas a gente ficou com tanto medo de entrar em contato com elas que a gente quer eliminar. E eliminar é ir para a intensificação dela, né? Então, assim, não dá. De fato, e eu vejo muito isso acontecendo. Ah, mas eu não quero sentir isso. Mas isso não é uma escolha. Tá sentindo. E faz parte. Só esse, mas eu tô sentindo e é o que eu tô sentindo, já é uma forma de acolhimento. Né? Quando a gente diz assim, mas acolher essa emoção, o que significa? Né? É isso. É a emoção que tem por momento. Faz parte. Antes de entrar aqui, eu tava super nervosa. Por quê? Porque é a primeira vez que eu tô. A segunda. A primeira vez já faz bastante tempo, né? Que eu tô num podcast. Então, assim, não é algo comum pra mim. Faz parte aquela emoção. Que delícia poder aprender com isso. Mas, claro, a emoção da ansiedade, de fazer errado, de fazer mal, ela também entra, né? E ok, se fizer mal, a gente tem recursos tecnológicos para isso. Não vai acontecer. A gente vai fazer errado em vários momentos. Então, eu acho que a gente precisa de flexibilidade para lidar com a diversidade e com a adaptação. A gente precisa disso para fazer as mudanças internas que a gente precisa para conseguir chegar onde a gente precisa. De fato, o caminho é mais importante porque nos ajuda a chegar no resultado que a gente quer. Senão a gente chega num resultado aleatório. Eu acho que não é o que a maioria gostaria. Adorei, faz super sentido. E pra gente deixar esse bloco, quem tá ouvindo isso tá no meio da travessia, no meio do turbilhão. O que ajuda de verdade? Além de acolher as emoções. Eu acho que o meu recado vai para as pessoas que ainda não embarcaram, né? Que estão Legal. já na travessia, assim, porque já tomaram a decisão, né? O meio da travessia depende, né, de cada um, assim. Mas eu ainda acho que as pessoas que não embarcaram tenham uma possibilidade, né, de investir nessa pré-mudança, que é parte das etapas emocionais, né, do processo migratório que eu desenhei e defini como sendo uma ferramenta de trabalho. Ainda é um movimento muito baixo das pessoas que buscam a terapia nessa pré-mudança, né? Porque, enfim, a gente sabe que é um momento delicado, né? De muitas despedidas, de uma tomada de decisão muito importante, de muitos encontros, tem muita demanda racional nessa hora. Dá tempo? Aparentemente parece que não dá, mas essa conta vem em algum momento. Não é para todo mundo, né, que vem. Mas, de uma forma ou de outra, essa conta, em alguma situação, ela aparece, tá? Então, o grande recado que eu daria para as pessoas que ainda não embarcaram é de investir no autoconhecimento. Não é uma mudança fácil, não é uma mudança qualquer. Toda mudança, quem olha de fora pensa que foi uma linha reta. Ah, do nada a pessoa disse, vou me mudar. Mas nenhuma mudança, se a gente for internamente, cada um de nós que está ouvindo o teu podcast, pensar em qualquer mudança que tomou na sua vida, nenhuma foi uma linha reta. A gente dá muitas curvas, só que elas estão todas aqui dentro. Algumas vezes a gente compartilha, mas na grande maioria ela está interna. Se nenhuma mudança grande é fácil, porque essa seria. Né? Então, se a gente investe em autoconhecimento, a chance da gente conseguir responder a pergunta anterior, do florescer de uma outra forma, com acompanhamento. E eu sei que a terapia ela ainda é algo do mundo dos privilégios, infelizmente. Mas dá para investir, dá para ouvir o teu podcast, dá para ouvir outros podcasts, dá para conversar com alguém, dá para participar de um grupo terapêutico, para investir nesse autoconhecimento. E aí, de novo, a ansiedade tenta antecipar as experiências, mas as experiências, elas são únicas. E quando a gente tá na experiência, a gente sente o tamanho da bagunça que às vezes acontece. Então eu colocaria, assim, nessa bagagem, esse autocuidado, esse carinho que a gente consegue entregar pra gente mesmo quando investe no processo terapêutico. Porque a gente tá investindo na gente mesmo, a gente tá investindo no plano. Para mim, o processo migratório ele tem 3 grandes pilares. O pilar financeiro é muito importante. O pilar profissional é muito importante. Mas o que dá sustentação para o plano é o emocional. Eu já vi gente com muito dinheiro não conseguindo continuar investindo. Eu já vi gente profissionalmente muito bem estabelecido não conseguindo ir para frente. Mas eu já vi muita gente que não tinha nenhum desses dois
indo pra frente, porque estava emocionalmente preparado para tudo que viria. Não para Uhum. tudo, mas estava se preparando enquanto estava vivendo o caminho. Dá para investir nos três, né? Da forma que conseguir. Mas eu acho que na bagagem a gente leva toda a nossa história de vida, né? Todos os nossos padrões emocionais desadaptativos, né? Aqueles que não funcionam muito bem. A gente leva todo o funcionamento da nossa família. A gente leva todos os nossos padrões de comportamento. E isso tudo não vai embora, vai na bagagem e vai se transformar, né? Então a terapia ela é o grande colchão para que a gente ajude a que tudo isso fique um pouquinho mais confortável. Ou seja, preparação para esse processo, né? Preparação emocional. Muito Uhum. legal. E Marta, eu quero voltar agora um pouco para tua história. Eu acredito que todo recomeço ele cobra um preço, né? Qual foi o seu de recomeçar a vida fora e recomeçar a sua carreira? Olha, eu acho que tem vários, né? Acho que eu consigo reconhecer alguns preços que eu tive que pagar. Acho que o principal foram dos relacionamentos com as pessoas do Brasil. Acho que esse é um preço duro de pagar, assim, Uhum. complexo, né? Traz muita saudade, assim. Então, principalmente com a família. E a Duda agora com 7 anos já tem nos perguntado isso. Eu conto para amigos próximos que quem enfrentou essa primeira pergunta foi o Juliano. Que Então, foi assim, qual? Por que que a gente mora fora? por que que eu tenho que viver longe dos meus avós? Por que que eu sou a É. única que não tem os avós todos os dias por perto? Porque, de fato, ela vê os avós e as avós dos coleguinhas indo buscar na escola, e a gente até tem isso, quando a nossa família tá aqui. Uhum. Ainda que, fazendo um parêntese importante, essa é a nossa história também. Ainda que a Duda veja essa realidade através dos colegas dela, de fato a Duda nunca viveu essa experiência na íntegra. Como nós, quem teve essa presença familiar mais próxima, né? E eu e o Juliano, a gente teve avós próximos. A gente teve, eu acho que tem uma pitada maior, assim, de dor, do tipo, não tô proporcionando para ela algo que fez muito sentido para mim. Mas é difícil manter as relações vivas, né? É difícil manter uma proximidade tão intensa, assim, nas relações com o Brasil. Afinal de contas, a gente também convive com os fusos horários, né? Com a rotina das pessoas, com o filho pequeno também acaba atrapalhando muito, a gente não consegue se relacionar tanto de noite porque tem que fazer dormir, né? Então, assim, ainda que a gente abre exceções muitas vezes, né? Então, Uhum. é algo que eu acho que é um preço meio incalculável, assim, né? Mas com o Preço passar duro. é, exatamente, assim. Mas sabe que com o passar do tempo, assim, eu fui entendendo que ainda que seja uma dor, né, ela faz parte das nossas escolhas conscientes, assim. Então, eu sinto ela, reconheço ela, né, acolho a minha, da Duda, às vezes é duro, choro, né, e choramos juntos, mas é uma escolha, né, que eu acho que foi isso que o Juliano explicou pra Duda, assim. Hoje essa é a escolha que a gente tá fazendo e faz parte da nossa história. E casa para você? Mudou de lugar? Aonde que você se considera como casa? Ah, hoje a minha casa é o Juliano e a Duda. Acho que a minha casa já foi Barcelona, não arredei o pé. Quando eu conheci o Juliano, eu disse pra ele assim: eu tenho um lugar que eu vou morar e não tô negociando essa parte. Então, acho que naquele momento eu poderia chamar de casa Barcelona. Mas hoje a minha casa é o Juliano e a Duda, onde eles estiverem, eu tô. Assim, a gente estando juntos, acho que a gente dá conta, sabe? Os três, assim. E pra gente fechar, eu queria te fazer a pergunta que dá nome ao programa. Quem é a pessoa que você virou vivendo fora? E ela teria existido se você tivesse ficado? Olha, eu acho que eu mudei bastante. Eu aprendi muitas coisas, assim, e acho que não foram aprendizados que vieram com tanta sutileza. Eu aprendi que a gente consegue ter vínculos profundos sem falar o idioma nativo. Tem belíssimos amigos aqui catalães e amo de paixão. São pessoas que quero levar pro resto da minha vida sem nenhuma dúvida. Mas eu também aprendi que a distância é uma escolha e que não necessariamente ela é um rompimento. É algo que não é fácil da gente lidar. Não é algo constante na minha vida que eu consigo falar com as minhas amigas do Brasil, né? Que eu também amo de paixão, assim. Esses dias eu mandei um videozinho para elas e a gente se emocionou muito, assim. E foi um momento de muitas lembranças, assim, porque tem muito carinho ali, tem muita história, né? Mas não tem mais tanto convívio. E eu Uhum. acho que não romper com essas amizades, né? Ou aceitar que a distância
não faz com que a gente perca as coisas, né? Eu acho que a vida adulta também tem esse ensinamento, é que a gente acha que no Brasil tá todo mundo se encontrando, mas não é bem assim, né? Então, todas as minhas amigas me dizem isso, assim, ai, que bom quando tu vem, a gente se encontra todo mundo. Eu falo, ah, vocês não se encontram sempre? Elas dizem, não. A gente vai criando uma fantasia também, né, do que tá acontecendo do outro Exatamente. lado. Os nossos monstros, né? As nossas É, mentiras internas que a gente vai construindo, né? é. Mas eu aprendi que o medo, ele não é uma barreira, assim, que ele é um grande conselheiro, sabe? Não dá pra gente desinvestir no medo, porque ele dá belíssimos recados pra gente ter cuidado com as coisas. Mas eu, hoje em dia, aprendi a entender em que momentos o medo quer tomar decisões por mim. E por isso que eu faço muita terapia. Não é porque eu sou psicóloga, não é porque eu estudo isso constantemente, não é porque eu trato disso com pessoas que eu vou conseguir aplicar 100% comigo. Eu também mereço cuidado. Uhum. E eu invisto muito nisso. Quando tá tudo bem, a terapia continua. E justamente para que eu aprenda constantemente a lidar com as adversidades que eu vou encontrar na minha vida. Ter tido esse cuidado comigo, né, e ter voltado para terapia lá em 2015 e não ter parado. Eu tô cuidando das minhas emoções também. Eu acho que eu cuido pro meu medo não ser protagonista nas minhas decisões, né, para ele ser esse grande conselheiro, para que eu consiga responder as perguntas difíceis da Duda, para eu consiga lidar com o medo de às vezes não pertencer, com o medo de às vezes não agradar e que essas coisas vão fazer parte da vida. Marta, e para quem quiser te achar e conhecer teu trabalho, onde é que as pessoas te acham? Me acham no Instagram, concentrei tudo ali, não uso outras plataformas, aliás, uso, mas de forma pessoal, né? Profissionalmente eu tô no Instagram, no martacalegari.psi e na UIPSIS também, para quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre essa formação de psicologia internacional e intercultural, também pode, né, aproveitar um pouquinho dos conteúdos que a gente coloca ali. Mas eu tô principalmente no martacalegari.psi. Marta, foi uma honra e um prazer ter você aqui no primeiro episódio do Quem a Gente Vira. Estou muito feliz de poder compartilhar essa nossa conversa com amigos, família e, quem sabe, colocar a palavra longe para quem está passando pela essa travessia. Obrigada mesmo. Obrigada a ti, eu realmente fiquei super emocionada com o convite e vou continuar escutando os próximos episódios, né, e desejando que tenha aí vida longa e feliz esse projeto tão bonito e que entrega tanto para as pessoas. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo grande. Obrigada por ficar até aqui. Se essa conversa mexeu com você, manda para aquele brasileiro que você conhece que também recomeçou lá fora. Me encontra no Instagram, @BiancaMosquera, e por lá que eu sigo essas histórias. Até a próxima!